Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Heitor Cruz, estamos aqui em mais um episódio do Pod Estética, galera. E olha, hoje eu tô recebendo aqui um amigo, um cara, gente boa pra caramba, vocês vão conhecer ele aqui. Bom, mas antes da gente começar esse episódio, eu quero ressaltar aqui o nosso compromisso com você que tá aqui nos assistindo, de trazer realmente pessoas com histórias inspiradoras, pessoas realmente que têm uma relevância dentro do nosso mercado de estética, sempre com o intuito e o nosso propósito de ajudar no desenvolvimento dos profissionais de saúde estética. Então já chega dando like aqui nesse vídeo, tá? Se inscreve nesse canal também, nós estamos com uma meta de bater 1000 inscritos nesse canal até o final do ano, então a gente já tá chegando aí final de ano. Vocês, por favor, compartilhem aí dentro dos seus grupos de WhatsApp da faculdade, de pós-graduação, envia aí para sua amiga profissional de estética este episódio para ela se inscrever nesse canal aí, beleza? Então hoje eu estou recebendo aqui nada mais, nada menos que ele, Daniel Zuc, fisioterapeuta, o cara fera, ó, um dos maiores nomes quando se fala em drenagem linfática no Brasil é o cara. Seja bem-vindo, meu amigo, ao Pod Estética. Obrigado, Heitor, obrigado pelo convite. É uma honra para mim poder estar aqui, poder falar um pouquinho, contar um pouquinho pro pessoal aí da história e tal, e a gente poder fazer esse bate-papo aqui. E, pô, para mim é uma honra, cara. Para mim é uma honra estar aqui com você. Pô, obrigado pelo convite. Show de bola. Eu e o Daniel que começamos a conversar, bater o primeiro papo dentro de um banheiro numa festa. Você lembra disso aí, Daniel? Na Estética Business em 2018. Exatamente, antes da pandemia. Isso. 2018 ou 2019? Acho que foi 2019. Foi 2019? 2020 fechou, aí foi pandemia, fechou né? a pandemia. Verdade. Eu não sei que coisa que a gente tava no banheiro lá, começamos a bater um papo. Eu já conhecia você de internet, né? Mas a gente nunca tinha conversado, não. Aí eu falei, vou conversar com esse cara aí, ver se ele é gente boa. Aí você é gente boa mesmo. Obrigado. Não, cara. E aí eu lembro também que acho que o Padovan, marido da Priscila, também entrou ali. E aí a gente já começou, também já entrou no assunto. Já tava na resenha já lá. Virou uma resenha dentro do banheiro, né? Coisa boa. Ô, Daniel, e você com esse sotaque aí, você é da onde, hein? Eu sou do interior de São Paulo. Interior de São Paulo? Interiorzão mesmo. São José, São Rio Pardo, da onde que é? Eu sou de uma cidade chama Taquaritinga. Taquaritinga. Fica a 80 quilômetros de Ribeirão Preto. É quase Brasília lá, que tem a Taquaratinga, não tem? Tem Taguatinga. Taguatinga. E eu tenho Taquaritinga. Inclusive tem Taquaritinga do Norte, que é no Pernambuco, que é em Pernambuco. E a minha chama Taquaritinga só. Taquaritinga. Fica a 80 quilômetros de Ribeirão Preto. Caramba, então é uma cidadezinha pequena, pelo jeito, 40 mil habitantes. 40 mil. E aí você fez o que? Estudou em São José? Como é que foi isso daí? A minha história começa em Araraquara. Certo. Em Araraquara, que fica ali também próximo, a 60 quilômetros ali de Taquaritinga. Eu comecei a fisioterapia lá. Certo. Eu me formei na Uniara. Eu termino a faculdade. Eu conto essa história que foi muito engraçada, porque eu terminei a faculdade numa sexta-feira. Na segunda-feira eu já estava em Ribeirão Preto fazendo mestrado, porque sempre foi meu sonho dar aula, ser professor. Eu falava isso desde o terceiro ano de faculdade. Chegava nos meus amigos na faculdade, tinha seminário para apresentar. Chegava para eles e falava assim, prepara tudo, me dá 2 dias antes o material. Eu vou estudar, deixa que eu apresento. Caramba. Era assim, cara. Eu não sei, tinha. E aí eu lembro, eu nunca me esqueço assim, de onde eu estava, a posição que eu estava na minha casa, dos meus pais, minha mãe sentada, eu sentado no sofá, minha mãe assim, no sofá aqui, eu aqui, deitado, a televisão aqui na frente assim. Eu olhei pra cara dela e fiz assim, mãe, eu quero ser professor. Falei pra ela, eu tava no terceiro ano de faculdade. Ela falou, vai ser professor, o que você precisa fazer? Eu falei, não sei, agora eu vou descobrir o que eu preciso fazer. Foi onde eu comecei. Então, assim, minha história começa em Araraquara, eu vou para Ribeirão Preto. No dia seguinte que se formou. Terminei a faculdade, no dia seguinte eu já tinha professor me esperando lá para eu iniciar os estudos, as pesquisas no mestrado. Legal. Eu conto essa história que é engraçada, eu tinha 21 anos. Eu comecei a faculdade com 17. Cara, começou novo ainda, Comecei novo. Isso é muito bom, né, cara? Foi bom porque, assim, hoje eu tenho uma trajetória grande, né, querendo ou não. Porque, assim, do tempo que se passou para cá, hoje eu tô com 40.
Então eu tenho uma trajetória que, assim, eu comecei com 17, vamos dizer assim. Na área da saúde, Na a partir área da dos 17 saúde, anos, né? E eu termino a faculdade com 21 e vou pro mestrado. Só que, cara, eu tive sorte de fazer o meu mestrado na USP, no HC, na USP de Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina. E aí eu vou para a primeira reunião com o meu orientador, eu chego para entrar no HC, cara, de 21 anos, Molecão. bermuda e tênis. Calor, né? São José do Rio Preto. Cara, aquela região ali, tem um sol para cada um. É verdade. Tem um sol para cada um ali. Eu vou de bermuda, ele olhou para mim e falou, o que é isso aqui? Você vai aonde? Eu falei, não, eu vim para reunião. Ele, volta para casa, se troca, depois você vem. Ele fez desse jeito. E aí você já estava morando nessa região também? Porque eu morava em Taquaritinga, então eu saio de Araraquara e vou para Ribeirão. Então, assim, distância de 60 quilômetros, 65 quilômetros para Araraquara e distância de 80 para Ribeirão. Certo. Da minha casa, da casa dos meus pais. Então eu já fui para morar nesses lugares e já comecei ali, cara. Então, assim, a minha vida foi feita no interior. E aí eu termino tudo isso, volto para Taquaritinga, que tinha uma faculdade de fisioterapia lá. Eu volto para lá para dar aula. E nesse meio tempo, dando aula na faculdade, eu vou começar as pesquisas em drenagem com o Godoy. Caramba, que legal. E por falar em drenagem, por falar em estudo, Daniel, deixa eu só fazer um merchan rápido aqui. Claro. Porque é o seguinte, você é profissional de estética, a gente tá falando, o Daniel acabou de contar a história dele, a importância de começar cedo, de estudar, de estar sempre aplicado aos estudos. Quero falar para você que quer se especializar dentro das técnicas aí de microagulhamento, jato de plasma, intradermoterapia, mesoterapia, a PHC Academy é a instituição certa para você, profissional. É uma instituição com cursos online e presencial. Você que deseja melhorar a sua experiência dentro dessas técnicas e de fato se tornar uma especialista aí, a PHC Academy é a instituição certa para você. Entre em contato aqui com eles, tá? Para que você possa aí saber quais turmas estão abertas, como que faz a sua inscrição. Por falar aí também nesses assuntos dos nossos patrocinadores, quero falar da Brilhe Sua Marca, ó. A empresa que faz essas canecas, agora chegando no final do ano, é importante, né, Daniel? O Daniel tem clínica também. Você quer fazer aí presentes, agenda para o outro ano, para você entregar de presente para as tuas clientes, fazer realmente melhorar o brand da sua marca. Então, a Brilhe Sua Marca é a empresa que vai ajudar você nisso aí. Você tem 10% de desconto, tá? Entrando em contato falando que veio pelo Pod Estética. E por falar em marca, a ABM Marcas e Patentes é uma empresa muito importante que nos ajuda aqui. Então, você está vendo aí o nome Pod Estética, é o nome registrado, patenteado. Então, se você tem um nome legal aí, o nome de um curso, o nome de uma marca, o nome da sua clínica, é importante, hein? Não perde tempo, não vacila não, porque você precisa registrar o nome da sua marca. Bom, então vamos lá, Daniel, já fiz aqui as merchandising que o negócio precisa acontecer. Você, cara, pelo jeito você foi um cara, vamos dizer, um famoso CDF ou não? Não fui. Não? Não, nunca, cara. Eu acho que eu era um dos piores alunos que tinha na sala de aula. Caramba! Eu estudava muito assim, pegava na hora da prova ali. Você é o mais prático, pelo jeito, né? Sou. Eu não era aquele cara de ter aquelas notas boas e tal. Não, nunca fui. Porque o pessoal às vezes vê a gente assim como professor, né? Fala assim, pô, você é CDF, você sempre tirou nota boa. Não tive problemas na faculdade. Certo. Mas eu tinha colegas meus ali que tinham notas que eu olhava e falava, não é possível, cara, que você tirou essa nota e eu... De onde você tirou essa nota, cara? Nós estudamos a mesma coisa, né? Assim, eu sempre tive muita... eu tinha que estudar mais do que os outros. Certo. Mas estudava. Sim. Mas eu percebia, tinha uns amigos meus que falavam assim, vou pegar para dar uma estudadinha aqui, meia hora, uma hora e tal, chegava na prova, eu ficava 2, 3 dias antes estudando, chegava na hora da prova, tirava nota menor, eu falava, como assim? Né? Então, assim, nunca fui. E por que fisioterapia, ô Daniel? Da onde surgiu essa paixão, essa vontade, seja lá o que for? Eu sempre gostei muito de esporte. Certo. E eu lembro que eu tenho essas memórias, assim, né, cara, muito interessante, que um dia eu lembro que uma amiga da minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, uma amiga da minha irmã estava em casa e ela falando que tinha feito fonoaudiologia. E ela contando sobre a faculdade. Eu falei, pô, eu gostei, eu acho que eu quero fazer isso. Minha irmã olhou para mim, eu sempre gostei de esporte, minha família sempre foi muito envolvida com esporte.
Ela olhou pra mim e falou, você não tem cara de fonoaudiólogo, você tem cara de fisioterapeuta. Eu falei, então tá bom, eu vou fazer fisioterapia. Vou fazer. Eu vou fazer. Você falou que eu tenho, eu vou fazer. E foi daí, cara. Foi daí. Caramba, que legal. Nunca tive vontade de medicina, de qualquer outra área, assim. Se eu fosse, vamos lá, vou fazer uma medicina hoje. Não seria uma coisa que, nossa, é uma paixão, é uma coisa... Não. Eu sempre gostei muito. Não, é porque tem muita gente, eu lembro disso também na faculdade, que o pessoal falava, tem muito fisioterapeuta que é um médico frustrado, vamos dizer, que queria ser médico, mas não foi, né? Quantos? E eu acho que todo mundo acha que quem é da área da saúde gostaria, ou se frustrou tentando fazer medicina, e aí escolhe biomedicina, ou fisioterapia. Não, são áreas totalmente diferentes. São totalmente diferentes. São totalmente... São sub-áreas da medicina, não tem como falar que não, né? A gente não acaba... são sub-áreas da medicina, mas nunca foi, eu sou um médico frustrado. Não sou, cara, não sou. É um sou um fisioterapeuta feliz. Exatamente. É isso, cara, foi assim. E aí, dentro vamos lá, tá fazendo fisioterapia, e como que foi pra essa questão desse mestrado? Esse mestrado foi em quê? Eu começo meu mestrado, eu tinha um médico que eu acabei conhecendo, que é um médico da USP, ele é dermatologista, médico na USP, em Ribeirão, o Dr. Marco Andrei. E aí eu vou conversar com ele, e eu tinha feito a minha pesquisa eu estava iniciando minha pesquisa já no terceiro ano, eu já tinha começado minha pesquisa no TCC, para eu fazer. Minha pesquisa do TCC eu queria saber qual era o comportamento de bactéria diante da irradiação de laser. Ok. E muito aí, mais ligado a físio mesmo, né? E aí eu começo a pesquisar professores para fazer o meu mestrado. E nessa de pesquisar professores para fazer mestrado, eu lembro de pelo menos uns 5 ou 6 professores que eu quero fazer mestrado. Não tenho vaga. Não tenho vaga. Pô, se eu bater na cara de pau lá na porta deles, eles não vão abrir para mim. Preciso achar alguém que me indica. Lembrei desse médico, que era um amigo da minha irmã, que eu tinha conhecido e tal, lembrei dele. Aí liguei para ele. Falei, doutor, quero fazer mestrado e tal, e eu tô a fim de começar, mas eu preciso de alguém que me indique. Tô com uma dificuldade. Tô com uma dificuldadezinha de leve só, uma dificuldade básica, eu falei. Eu precisava de alguém que me indicasse. Você não me indica para algum professor? Ele falou, qual que é a sua área? Eu falei, minha área é essa. Aí ele falou, mas essa é a minha área de pesquisa. Pronto. Ele trabalhava com cicatrização de ferida. Que legal, cara. A área dele era cicatrização de ferida. Ele falou, falei, tá, e daí? Eu te oriento no mestrado. Falei, você tá brincando. Putz, cara. Ele falou, não, te oriento. Tá. Falei, quando? Ele falou, quando que você tá livre? Eu falei, não, o dia que você quiser. Isso eu tava no terceiro ano. Ele falou, o dia que você quiser. Eu tô livre, só você me falar que eu tô. Ele falou, vem pra cá essa semana. A gente faz uma reunião, conversa. O ano que vem você termina a faculdade, você vem pra cá. E aí ele segurou lá pra mim e tal, e eu fui embora, fui pra lá. Aí é onde eu começo, né? Ele com a área da dermato. Legal. Só que, cara, eu trabalhava ali na fisioterapia, eu entrei por conta do esporte. Queria ser fisioterapeuta esportivo. Tinha, na época, a Uniara, a faculdade que eu fazia, tinha um time de basquete. Eu lembro que eu era fisioterapeuta deles no 4º ano. Quando eu fazia estágio, eu fazia o estágio em paralelo, eu fazia estágio no time de basquete. Tô ali na minha... Vou fazer o meu mestrado, mas pensando nessa área da ortopedia, do esporte e tal, me surge uma oportunidade de dar aula na faculdade, lá na minha cidade, só que era na área de dermato. E eu trabalhando como dermatologista, querendo dar aula, trabalhando com dermatologia. A faca e o queijo na mão, Eu falei, quer saber? Me chamou, eu vou. E eu fui. E outra que é uma renda, né? Você já ia ser professor, que era o que você queria. Exatamente. E ainda também tem uma remuneração, né, cara? Não era a área que eu queria? Não, mas foi a área que eu me apaixonei, né? Porque tô aqui hoje. E aí começou a dar aula na Dermato. Comecei a dar aula de dermatologia. Dermatologia dermato funcional na fisioterapia. E isso mais ou menos em que ano, Daniel? 2007 para 2008. 2006. E como que era já a dermato funcional aquela época? Era só dermato funcional, não tinha estética. Não tinha estética. Não. Queimados, hanseníase, obesidade. O mais próximo que a gente chegava da estética era obesidade.
Certo. Mas doenças de pele, hipercromias, hipocromias, não tinha estética. A gente não falava em estética. Era dermatofuncional, cicatrização de feridas, queimados. Que era o mais comum, né? Acho Que que era o mais cicatrização, queimados, acho que era o mais comum, né? E entrava nessa área. A gente não falava de estética. Caramba, imagina, ainda mais lá no interior, né? Taquaritinga, imagina só, você... Não, estética lá era assim, era um ultrassomzinho de um cabeçote, uma endermo e uma alta frequência para facial. A minha tia, ela foi esteticista a vida inteira. Minha tia, sei lá, de quando eu me conheço por gente, minha tia era esteticista. Ah, então já tem mais de 40 anos na área. Já, brincando. Né? Os aparelhos dela era um endermo, um ultrassom, uma alta frequência e mão. E que já era uma baita tecnologia, né? Para 40 anos atrás. Tecnologia para 40 anos atrás. Ela dominava. O ultrassom, né? Ela dominava. Só que era isso a estética. Sim. Não era o que a gente tem hoje, cara. Cara, nossa, hoje tem cada tecnologia, né, Daniel? E aí depois, dentro desse trabalho com esse dermatologista amigo seu, com esse professor dermatologista, aí já começou a surgir o trabalho com a drenagem? Foi aí que já surgiu a... Não. Eu começo a dar aula, e aí eu vou atrás de... Esse meu professor de mestrado, ele recebeu uma oportunidade de trabalhar, de fazer umas pesquisas na Índia, certo. Que ela tinha muita ferida, muita coisa. Ele recebe uma oportunidade de ir para a Índia, e aí eu tô terminando meu mestrado. Falei, e o meu doutorado? Ele falou, eu não consigo. Aí eu, nossa, falei, e agora? Né? Quebrou a sequência, né? Quebrou a sequência. Bom, mas tudo bem. Eu já estou dando aula na faculdade, surge uma pós-graduação numa faculdade em São José do Rio Preto, que também é tudo ao redor ali. Certo. Fica um pouco mais longe, mas ao redor. Ali na faculdade de medicina. Eu começo a fazer a pós-graduação lá. Uma das pós-graduações que eu tenho, eu começo a fazer lá. Conheço uma enfermeira que trabalhava com cicatrização. Certo. Foi minha professora Falei, eu queria ver, né, se eu conseguia fazer meu doutorado. Ela falou, eu não posso. Porque eu só posso orientar enfermeiro pela faculdade. Caramba. Mas tem um cara que eu vou te indicar. Conversa com ele que de repente ele pode. É onde eu vou até o Godoy. E aí eu chego no Godoy e falo, doutor, eu tenho mestrado, mas eu quero fazer o doutorado. Né? Eu quero fazer meu doutorado. E é onde eu começo a fazer essas pesquisas. Aí ele olhou e falou, a minha linha de pesquisa é a drenagem. Eu falei, não, tudo bem, vamos fazer na drenagem. E é onde eu fico 8 anos na clínica dele, lá em São José do Rio Preto. Caramba, 8 anos estudando drenagem, Daniel? Só com o Godoy. Só com ele? Desde 2008. É porque eu termino o meu mestrado. Eu começo o meu mestrado em 2004. Eu dou uma atrasada no meu mestrado. Seguro ele, termino ele em 2008. Em 2008 eu vou para São José do Rio Preto. Certo. Em 2008 até 2016 eu fico fazendo as pesquisas, os estudos, todas as coisas. E aí isso já era um trabalho, era remunerado isso? Você trabalhava dentro da clínica? Como é que você fazia? Não, cara, eu ia... Aí você trabalhava ainda à parte, em outras... Eu dava aula na faculdade. Eu dava aula na faculdade, supervisionava estágio da faculdade... E 2 vezes por semana eu ia e voltava até São José do Rio Preto. Legal. Fazendo. E, cara, você trabalhava, mas isso tudo era de graça. Não, eu colocava até do meu bolso. Sim, eu imagino. Mas pra mim, meu Deus, eu tava do lado daquele cara. E outra, a experiência que isso te trouxe, né, Daniel? Demais. Hoje, quando a pessoa pega o seu currículo, quem é o professor Daniel Zucchi? O cara passou 8 anos, só isso, só 8 anos da vida, pesquisando drenagem com uma autoridade. Uma autoridade, uma lenda. Cara, eu não tenho medo de falar. Tá? Eu não tenho medo de falar, vão me criticar, talvez a pessoa pode me criticar à vontade. Eu estive do lado dele, eu trabalhei. É o maior do mundo. Realmente, assim, eu acho que, assim, de pesquisa mesmo, de fato, eu cheguei a assistir uma apresentação dele no Esteticainho, acho que de 2019. Tava ele e a esposa, se eu não me engano. Sim. Cara, assim... E ele é simples. Ele ensina de uma forma simples. Eu acho que isso é muito enriquecedor. Porque você pega uma pessoa com doutorado e tal, e o cara
quer trazer algo muito, vamos dizer, em uma linguagem Muito rebuscada. muito rebuscada Muito, e acaba dificultando o Não. conhecimento, ou a absorção do conhecimento para o outro profissional. Não. Né? E quando você fala de uma linguagem mais simples, Não. então você teve um bom professor, né? Nossa, demais, Daniel? demais. Ele como profissional, eu não tenho medo de falar que ele é o melhor, mas Leduc, Volder tem suas... tem seus méritos, Certo. mas o cara ali, profissionalmente falando, Godoy, para mim, é indiscutível. Então, vamos lá. Existe um método Leduc, existe um método Volder e existe um método Godoy, é isso? Então, essa separação? E existe um método Field, que é um Método. austríaco. Acho que ele é austríaco entre a Áustria e a Alemanha. Ele tem um Certo. hospital gigante ali, Field e tal. São as 4 grandes escolas que a gente tem hoje no mundo. Certo. São as 4 grandes escolas. Cara, E aí tem as suas variações, né? sim. É claro que Volder é o pai de tudo e é quem criou tudo e foi quem trouxe tudo para drenagem. Em 1930, 32 mais ou menos, ele fala: ó, eu criei um conjunto de técnicas de massagem que eu observo que existe uma redução de medida de líquido. Certo. Eu consigo mobilizar líquido através de alguns movimentos que eu faço numa massagem. Ele era biólogo, tinha um conhecimento de sistema linfático, ele fala exatamente isso. Eu consigo fazer isso mobilizando o líquido pelo sistema linfático, é onde ele chama de drenagem linfática. Que show. Ele era, eu acho que, se eu não me engano, ele era francês. A França, né? Mais uma vez, um berço aí, né? Da área Ele era da francês, estética ele também. fazia massagem nas Rivieras Francesas e é onde ele tem o primeiro relato sobre uma técnica de drenagem. Começam a vir variações. Sim, que é o normal, né, Daniel? Claro, é o normal. Começam a vir as variações. Então, aí, essas 4 grandes escolas da drenagem, elas trazem essas variações. Aí o Field é o que muda mais, Leduc vem um pouco do Volder, Field Aprimora alguma coisa, né? claro, Field vem um pouquinho diferente dos dois, aí vem Godoy também diferente de tudo isso. Então... O do Godoy também trabalha muito com as questões de faixas compressivas, né? Ele tem uma técnica de Bandagens, bandagem, né? que ele criou, uma meia de compressão inelástica que ele criou, fantástico, para linfedema não tem nada igual, Os resultados dele para linfedema são absurdos. Bom, agora vamos lá para uma pergunta que não quer calar, Daniel. Hoje, a grande maioria das profissionais de saúde estética fazem uma drenagem de forma adequada? Ó, te colocando no fogo aqui, hein? Ficou até vermelho, hein? Sai pela tangente que eu deixo, sai pela tangente. Não, cara, não vou. Eu vou responder. É polêmico. Sim, eu imagino. É muito polêmico. Mas é fácil de responder. Não sei se a grande maioria, tá? E aí, né, quando a gente fala na grande maioria, né? Mas a partir do momento que eu sempre falo isso nos cursos, a drenagem ela tem 4 regras. Se fugiu de uma delas, já não é mais drenagem. E é aí que a gente tem que saber se eu estou fazendo uma drenagem ou não. E quais são as 4 regras da drenagem? Velocidade, pressão, unidirecionalidade e ponto anatômico específico. Correto. Se eu não fizer a drenagem, e eu estou falando de drenagem linfática, então eu tenho que trabalhar o sistema linfático. Se eu não falar de anatomia, se eu fizer uma drenagem onde eu não tenho um sistema linfático superficial ali, que a gente está falando da drenagem manual, tá? Então eu vou trabalhar um sistema linfático superficial. Se eu não trabalhar esse ponto superficial da anatomia, eu não posso falar que é drenagem. Ah, mas eu vou trabalhar um outro ponto. Eu posso fazer uma massagem relaxante, uma massagem desportiva, qualquer outra coisa, mas eu não estou fazendo drenagem. Já fugi, já não é mais a drenagem. Eu falo de velocidade. Uma velocidade lenta. Se eu fizer uma velocidade rápida, eu estou fazendo uma modeladora, eu estou fazendo uma massagem desportiva, uma relaxante, estou fazendo outro tipo de massagem. Então, eu já mudei a velocidade. Se eu falar em pressão, uma pressão mais fraca, uma relaxante, uma pressão mais forte, uma massagem desportiva. A pressão correta é a drenagem. Eu falo de unidirecionalidade. Qualquer técnica que eu não fizer em uma única direção, e essa direção ser o meu linfonodo, meu gânglio, meu linfonodo, eu também fugi. Então, você pega, por exemplo, uma modeladora, você faz para qualquer local.
Mas você não faz para aquele... Você pode até fazer para aquele local, mas depois você faz para vários. Por que a unidirecionalidade é importante? É o que eu sempre falo. Eu tenho uma poça d'água aqui e tenho um ralo aqui. Para eu pegar essa poça d'água e levar ela até o ralo, eu vou levar ela numa única direção. Se você pegar essa poça d'água, você joga ela para um lado, para o outro, para frente, para trás, o que você fez com a poça d'água? Exatamente. Eu espalhei. É uma modeladora. Você pega vamos pegar uma poça d'água, você tem um ralo aqui, você pega o rodo e vem... E vem puxando ela pro outro. E vem puxando. Você precisa de uma pressão, de uma direção para levar para um ponto certo. Exato. Né? E aí, quando você joga essa água para vários locais, você está espalhando aquele líquido. A modeladora tem os seus méritos? Tem. Mas você não está jogando aquele líquido fora, você está espalhando ele. Que você faz em várias direções. Então, assim, são coisas que eu gosto de falar sempre nisso. Então, assim, a grande maioria faz. Se estiver seguindo essas 4 regras, faz. Certo. Se você está assistindo, faz 4 regras da drenagem, você faz. Está fazendo uma drenagem. Está fazendo uma drenagem. Uma delas você fugiu, já perdeu. Eu acho que uma das grandes dificuldades, talvez, que a gente encontra por aí que é aquela história do telefone sem fio. Então eu te conto uma coisa, Daniel, você vai lá e vai fazer a manobra desse jeito. Aí eu te conto isso, daqui a pouco você vai contar para outra pessoa de outro jeito. Então pensa só, o ensino aqui em São Paulo é um, o ensino no Sul é outro. Exato. É com outro professor que que aprendeu uma outra metodologia, Exatamente. do Maranhão é outro, e etc. Então às vezes quando chega lá na linha, na ponta, que é o profissional que vai atender o paciente, já não está mais fazendo a drenagem pura e fidedigna. Sim, né? sim. E aí já está fazendo manobras diferentes que já não é mais a drenagem, de fato. Exatamente. Né? E eu acho isso muito importante. É, exatamente isso. Acaba sendo muita variação, acaba tendo muito... muito... A drenagem, ela é muito banalizada. Você acha que o profissional, pelo fato de ser uma técnica manual, e hoje a gente fala nós estamos numa era tecnológica, você acha que o pessoal esqueceu um pouco de fazer, não, eu tenho um aparelho, o aparelho é mais rápido, eu não vou me esforçar muito. Tem essa, Daniel? Total. Você fazer uma drenagem, ela não tem um valor agregado. O que é hoje? Você tem aparelho de R$200 mil. Sim. Aí você fala, peraí, não tem um valor agregado. É uma massagem manual. E aí pensa que você vai pagar, sei lá, um valor ali numa massagem, ou até mesmo num curso, que hoje, né, os cursos, os valores são diferenciados. Uma massagem que você vai pegar a pessoa aqui e vai jogar para lá. Pega aqui e joga para lá. A sua paciente vai olhar e falar, não, pera, você está de brincadeira comigo. É só isso, mas é o que realmente dá resultado. Então a drenagem, ela é muito simples de ser feita. E eu acho que a grande maioria das pessoas... Eu já ouvi gente falando assim que achou que a drenagem não foi boa porque não doeu. Você já ouviu disso daí? Não, direto. Já foi boa porque não doeu. Não foi boa porque não doeu. Não foi boa porque eu não fui ao banheiro depois da drenagem. Nossa! E tem que ir no banheiro depois da drenagem, Daniel? Não nunca. A gente é ao banheiro... e aí vou falar com profissionais, tá? Mas o pessoal, né? Às vezes quem não é da área, eu vou tentar explicar para vocês entenderem. Nós temos um hormônio chamado hormônio antidiurético, ADH. Esse hormônio antidiurético, ele é liberado quando nós estamos em movimento. Certo. A partir do momento que a gente está em repouso, esse hormônio não é liberado. Hormônio antidiurético significa hormônio que segura a urina. Segura a diurese, ele é antidiurético. Certo. Se você está em repouso, esse hormônio não é liberado, sua diurese fica livre. Quando o paciente recebe uma drenagem, ele está como? Repouso. O hormônio que segura a urina dele não está sendo liberado, a urina está livre, ele vai ao banheiro querendo ou não. Sim. Por isso que a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é ir ao banheiro. Porque o nosso hormônio não foi liberado. E horas, no mínimo 6 horas ali dormindo, Exato. né? Então não tem nada a ver hormonal. É hormonal. Aí o pessoal, não, mas toma um copo de água antes e vamos pra drenagem. O cara deitado, a urina não libera. Eu brinco. É um cano reto, cara. Entra na boca e já sai lá embaixo. Caramba. Já vai sair lá, não tem como, porque o hormônio não foi liberado. Gente, tá vendo aí? E aí é fácil de vocês entenderem. Por que quando a gente tá em movimento, por que o nosso corpo libera esse hormônio?
Quando a gente tá em movimento, a tendência é transpirar. Sim. Nosso corpo entende que se eu transpirar, eu vou perder líquidos. O que eu faço? Eu seguro a urina para não perder mais líquido. É onde esse hormônio é liberado. Quando eu tô em repouso, teoricamente eu não tô transpirando. Porque senão quem faz atividade física lá de alta intensidade, que tá tomando água toda hora, ia ter que ficar... Isso daí é importante. Falam muito disso, né? Toma água. Se você faz exercício de alta intensidade, você não pode beber água. Não pode. Você tá desidratando mais. Quando você bebe água, você tem vontade de ir ao banheiro. Você transpirou e você vai beber água, você vai ter vontade de ir ao banheiro. Você tá desidratando mais. Tem que ser uma reposição com isotônico. Sim. Com água de coco. É igual quando faz sauna, por exemplo, Quando né? faz sauna. Vai beber água na sauna é uma beleza. O cara sai de lá morto de sede. Só que se ele beber água, ele vai desidratar mais ainda. Aí, claro, depende do objetivo. Sim. Você pega atletas de alto nível... Que precisa de uma desidratação intensa, às vezes para perder 3, 4 quilos em Eu tava 2 dias. Tava assistindo agora esse final de semana, né? Que a gente, como tá gravado, né? A gente vai, vocês vão... Mas esse final de semana agora tem uma luta do UFC que tá sendo muito... Talvez a luta do ano, que vai ser e tal, com o Charles do Bronx. Aham. E ele teve um problema na luta anterior que ele não bateu peso. Eu lembro disso daí. O cara tá... Eu tô acompanhando ele esses dias. Os cara tá, assim, saunas Saunas e bicicletas com saco de lixo em volta para transpirar, para poder perder líquido, para perder o peso. Pra bater esse peso quanto antes, né? O cara chega a beber, eu tava vendo lá, ele chega 10 dias antes da luta, no 10º dia antes da luta, então faltam 10 dias para ele lutar. No 10º dia antes da luta, ele bebe 12 litros de água. Putz, cara. E ele vem reduzindo. Aham. No dia anterior da luta, ele bebe 500 ml de água. O dia inteiro. O protocolo, né? Essa garrafinha. O dia inteiro tomando a O dia garrafa. inteiro essa garrafinha de água o cara bebe. Caramba. Pra ele poder secar, pra ele não ter problema com a pesagem. Não, e isso lembrando, né, pro pessoal que isso é uma estratégia específica. Estratégia de luta, claro. É, óbvio. uma estratégia específica. Fisiculturistas Sim. fazem isso. É importante. E aí, Daniel, uma pergunta também que às vezes tem gente, tem profissional da estética que às vezes não tem esse entendimento, ou tem algumas outras pessoas que não são profissionais que talvez estejam assistindo aí. Drenagem, um outro mito aí. Emagrece? Essa é boa. Essa é boa, Essa né? é boa. Cara, se drenagem emagrecer, você ia fazer drenagem o dia inteiro. Não, porque hoje a gente vê umas fotos aí de Olha antes e depois. Olha o tamanho que tá o cidadão, gente. Tá difícil. Assim, o pessoal hoje, a gente vê muito foto de antes e depois, de determinados métodos e tal, onde a barriga realmente dá aquela afinada, parece que a pessoa emagreceu um tanto, né? E isso atrai muito paciente, né? Atrai muitos olhares, é claro, você vê uma coisa impactante ali. Mas e aí? O que você tem pra falar? Drenagem emagrece ou não? Aqueles resultados ali impactantes, de ver, ela só espalhou líquido. Ela só espalhou o líquido. E é um efeito Cinderela. Porque o líquido tá ali dentro ainda, o líquido não saiu. O líquido não saiu dali. Ele tá ali dentro ainda. A mesma coisa, drenagem. Vamos lá. Eu tenho um líquido intersticial, fora do vaso ali, entre as células. É o que tá me causando o edema. Eu pego esse líquido e jogo ele para dentro do vaso linfático. A hora que eu jogo ele para dentro do vaso linfático, ele vai passar por todo o sistema para ser eliminado pela urina. Até ele passar por ali, se ele não passar, ele tá dentro do meu corpo, eu não perdi peso. Drenagem que perde peso? Não, eu só mudei o líquido de lugar. Sim. Então eu tenho resultados impactantes assim de uma sessão imediata com drenagem? Tenho, mas eu só tirei o líquido de um lugar e coloquei no outro, mas ele não saiu do meu corpo. Gordura, então, nem se fala. Porque você precisa de lipólise, né? Você precisa de enzima. Lipólise, beta-oxidação, né? Atividade física, déficit calórico. Déficit calórico, baixa quantidade de açúcar circulante. Então, assim, uma massagem manual eliminar gordura é impossível. Sim. É impossível. Ah, mas eu tenho uma pesquisa, outro dia saiu uma pesquisa daqui, que a pessoa, ela fez 10 sessões de massagem modeladora em 30 dias. Eita. E aí ela teve média de redução de peso de 5 a 7 quilos entre as pacientes. Ela teve essa redução de peso das pacientes, de 5 a 7 quilos. De 5 a 7 quilos. Com massagem modeladora, 10 sessões. Qual a amostra?
Uma pessoa? Não, foram acho que 10 ou 12 pessoas. Mas aí a pessoa, isso só o procedimento ou teve também um acompanhamento, né? Entendeu, Daniel? Aí é que tá a grande questão. Aí, se você quiser... Sim, em 30 dias... Ah, não, mas ela não teve acompanhamento. Não teve, mas, cara, você começa a fazer, querendo ou não, ali, você vai... Ah, não, a pessoa não teve... Não, gente, pra ela perder 7 quilos, ela teve que reduzir, ela teve que entrar em déficit calórico. 7 quilos em 30 dias são quase 2 quilos por semana. E é difícil. Quase 2 quilos por semana vai dar 500 gramas por dia. É difícil emagrecer 7 quilos em um mês. Lógico, isso depende muito de tempo, disciplina, são coisas assim que são... Então, assim, se você falar que a massagem modeladora, que a drenagem é uma associação para ajudar na perda de peso... Ótimo, perfeito. Agora falar que é o ator principal ali, de fato, eu acho que não dá para ter esse pensamento, né, Daniel? Nunca na vida. E a grande maioria desses métodos, me corrija se eu estiver errado, eu não tô falando de um específico, eu tô falando do que a gente vê na internet aí, mistura as técnicas, né, geralmente. Então, faz um pouco de drenagem, geralmente em membro inferior, e depois na região do abdômen faz uma técnica de modeladora, aí na parte superior drena algumas regiões, leva para os ganhos. É mais ou menos isso, eu já vi algumas coisas de alguns É uma métodos. uma mistura. E assim, não tá... É errado? Não, claro que não. O errado é o objetivo que você está escolhendo para isso. Certo. Eu quero caber na minha roupa para eu poder vir aqui. Eu vou fazer uma modeladora antes. Não, eu quero fazer um tratamento, porque eu quero entrar num processo de emagrecimento e tal. Aí eu tenho que entrar com uma drenagem, porque aí eu vou ter um resultado mais a longo prazo. O objetivo é que muda. Sim. Eu não sou contra a modeladora, contra os métodos que a gente tem por aí. Eu acho que a gente tem que limitar. E lógico, se você falar que eu faço um método onde eu fico jogando para lá e para cá, fazendo um monte de movimento, para mim já não é drenagem. Aí você pode dar o nome que você quiser. Sim. Isso daí para mim tanto faz. Não falando que é drenagem pura e simplesmente, cara, porque né? Desde 2008... Pensa, em 2008 comecei a estudar drenagem, pro povo chegar e falar, isso aqui é um método de drenagem. O método de drenagem cara, aí. dói, cara, dói. É complicado, é complicado. Você acaba... Mesma coisa, você que trabalha com essa parte toda de injetáveis, essas coisas todas, de repente chega alguém... Cara, você tá há quantos anos estudando isso, cara? Aí de repente chega alguém falando alguma coisa que assim, que não tem nada a ver com aquilo que você tá falando, mas que... Putz, aí você fala, nossa, calma. Peraí, cara, eu não estudei tanto assim pra você chegar falando isso. Né? O que eu vejo, Daniel, que a grande maioria de professores, né, igual você, outros que já vieram aqui, a gente faz bem essa seleção de quem vai trazer. A gente recebe muita, até o pessoal que está nos assistindo, eu estava até conversando com a Thaís recentemente, muita gente manda mensagem lá. Como que eu faço para participar? Me convida. E a gente tem um time no digital, onde a gente também analisa os perfis para convidar e os perfis que se oferecem para vir também. E tem perfil que não dá pra gente chamar, por mais que, você entende? A pessoa, eu queria participar, como que eu faço? Aí a gente entra, faz uma análise e você vê, cara, não condiz com o nosso projeto, com o nosso propósito aqui de realmente trazer pessoas que são criteriosas no que ensina. Porque dá para notar que você é um cara criterioso. Não é questão só do modismo. Faz sentido? Tem ciência por trás disso? Eu não estou enganando outros profissionais ou os meus clientes. Eu não estou falando coisa assim de blá, 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 sabe? Então, assim, a gente realmente, se você... Quem está aí do outro lado... pegar o currículo de todo mundo que já veio no Podestética até hoje, são pessoas que têm uma seriedade no trabalho, entendeu, Sim. Daniel? Então, assim, a gente preza muito isso porque a questão do modismo passa. Quantas técnicas de modismo você já não viu passar na estética? Nossa, quantas? Eu brinco sempre disso. Eu falo que, além do modismo, a gente tem que ter cuidado, porque eu sempre uso essa comparação, vamos colocar assim. Existem profissionais que têm notoriedade, existem profissionais que são autoridade no assunto. Sim. E são coisas totalmente diferentes. Não é porque a pessoa tem lá, sei lá, 200 mil, 300 mil, 50 milhões de seguidores na rede social que ela é uma autoridade. Né? E não é uma pessoa que tem
10 mil, 20 mil seguidores também. Mas assim, você tem que entender quem é a autoridade, quem tem notoriedade. Às vezes a pessoa tá ali, cara. Então, assim, o profissional tem que fazer essa seleção também para ele entender onde ele está entrando. Porque é que nem você falou, a gente trabalha de uma forma para não enganar o nosso público. Sim. Né? É lógico que a gente trabalha, a gente precisa, né? Tem a comercialização do curso, mas eu falo, não é só vender o curso, né, Daniel? Não, muito pelo contrário. É se garantir de que se alguém algum dia chegar e falar que você está mentindo, você falar, não, eu não concordo com o que ele está falando. Senta aqui, vamos conversar. Me fala, por que você não concorda? Eu te apresento milhões de provas, eu quero que você me devolva a sua. Me dá a sua prova agora. Sim. Entendeu? Vamos sentar, vamos conversar. Eu lembro que eu tive um caso de uma aluna, no meu curso eu mostro anatomia toda em cadáver, né? Que a gente tem as fotos, certo. que a gente fez as preparações do sistema linfático em cadáver, então eu mostro tudo lá. Eu tive uma aluna que ela assistiu a primeira parte do curso de 2 dias, 3 dias era na época, ela assistiu a primeira parte de manhã, me mandou uma mensagem na hora do almoço. Eu não acredito nisso que você está falando. Eita. Por quê? Porque o sistema linfático não está só nessa região aí que você mostrou. Como assim? Porque eu tenho como te provar que você está errado. Eu falei, então eu quero ver. Então, por favor, me prova, porque agora eu fiquei assustado. Se for isso, eu vou ter que parar de dar curso, vou devolver o dinheiro para todo mundo. Ela pegou e tirou foto de uns desenhos que tinha. Aí eu falei, não, mas espera, essa é a prova? No desenho? Desenho de internet? No desenho? Eu falei, não, aí você me quer, aí você tá judiando de mim, aí você me deu um susto. Ela, por quê? Porque papel aceita qualquer coisa. Agora ali eu tô mostrando na anatomia, no cadáver mesmo. Então assim, você me falar que não, anatomia do sistema linfático, não, tá aqui, o cadáver tá aqui. Sim. Se você não quiser acreditar, é um problema seu. Exatamente. Aí... Eu não sei se acontece com você, mas assim, todo curso tem uma. Ou duas, assim. Pode falar. Todo curso tem uma ou duas. Quantas? Não, assim... Uma ou duas? Uma ou Nossa, duas. Eu quero ver que curso é esse que você tá dando. Que curso é esse? 2? Olha, Daniel, eu não sei Nossa, quantificar quantas turmas presencial eu já fiz. Seja assim, de workshop, curso, etc. Cara, todo tem... Vamos colocar assim, os menores tem uma ou duas, os maiores tem algumas que... É as crica do negócio. Você já percebeu isso, com certeza. Meu Deus. 2? Nossa, amigo, você tá bem. Não, e assim, e a gente... E uma vez eu tive uma discussão com uma aluna na sala de aula. Na hora da prática, eu tava ensinando uma técnica de microagulhamento. E aí eu falei assim, pô, cara, você vai querer discutir comigo? Não porque eu sou melhor, mas é porque ela não tinha argumento. E ela tava assim, eu não consigo entender, isso não entra na minha cabeça. Eu falei assim, se isso não entra na sua cabeça, você precisa... Eu vou desenhar aqui pra você, mas eu não acredito... Ó, eu tô te explicando por A mais B mais C, que é dessa forma, a literatura diz isso. Agora, se você não quiser acreditar, ou se você não gosta disso, não quer entender, eu não tenho mais o que fazer. Chega num limite que eu falo, não tem. Não, chega num limite que eu olho... Não, tem às vezes, tem casos do aluno no curso que tá assim, você vai, você fala e tal, repete, não sei o quê. Aí a pessoa olha pra você e fala, mas... Não, mas... Eu acho que é assim. Mas se você fizer assim, vai ser desse jeito, tal. Você vai. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando dá, sei lá, terceira, quarta vez, eu olho e falo, gente, ela quer que seja desse jeito. Vamos fazer assim? Faz desse jeito que você tá falando. Não tem problema não, coração. Vai. Faz. Não, eu entendo isso. Porque assim, né? o profissional é igual eu ensino. Até lá dentro do curso tá assim, fulano, faz dessa forma com esse produto que é bom, você não vai ter problema. Aí a pessoa assiste e tá tudo bem. Daqui a pouco ela vem, professor, aconteceu um problema. Aí qual produto você usou? O produto X. Eu falei assim, mas eu mostrei o produto X pra você? Nossa. Mas se eu não mostrei o produto X é porque não é um produto adequado para aquela técnica, não é o dispositivo adequado para aquela técnica. Mas nada, eu tô te ensinando ali o melhor. Eu tô te ensinando uma coisa, você não vai ter problema. Porque eu acho que quando a gente vai dar aula, né, Daniel? Nós estamos dando o caminho das pedras já pra pessoa. Exatamente. Pra ela não ter as dificuldades. Nós já sofremos bastante, Exato. Nós erramos muito já pra chegar onde a gente chegou.
Então, assim, a gente tá evitando, eu falo pra todo mundo, eu falo, gente, a gente tá minimizando o erro, porque eu errei lá atrás, eu tive que consertar e agora eu sei por que que eu errei. Então, eu já falo pra vocês, eu errei por causa disso? Não faça isso. Sim. Eu tô minimizando o erro, né? Mas a gente já errou muito. E eu pelo menos já errei demais, meu Deus do céu. Não, de certa forma, eu ainda fico. Não é de tudo pior, porque às vezes você vê que a pessoa ela é uma mente pensante, de certa forma. Vamos dizer que do males o pior. É assim. Ela quer achar uma maneira. Eu acho até essa forma de querer achar um jeito legal. Só que você não tem embasamento para aquilo ainda. Então a pessoa precisa de experiência para isso, estuda baseado em bastante teoria, bastante prática. Aí você vai criando o seu próprio método, talvez, né? Porque às vezes algumas pessoas vão fazer um curso, mas já desacreditando do professor, já querendo desafiar e etc. Você sabe que tem, né, esse tipo de pessoas. Muito, muito. Que é normal também. De 100 que entram numa turma, por exemplo, você vai ter ali, vamos colocar 10%, que é uma taxa de conversão aí, talvez baixa, né, Daniel? Que tem aí esse tipo de problema. Mas aí, ainda falando de drenagem, a questão, outra coisa que eu vejo que você talvez tenha essa dificuldade é a questão anatômica. Você acha que a grande maioria dos profissionais... Você dá aula mais para esteticista hoje? Mais para esteticista. Mais para esteticista. Como que você percebe o conhecimento das esteticistas referente à parte anatômica? Tanto que assim, eu falo que assim, eu começo do começo. Eu falo para todo mundo isso. É fundamental. Eu começo lá do começo. Quando a gente fala começo do começo, é assim, é pegar a anatomia básica. É a fisiologia básica. Aquela do primeiro dia do primeiro dia de aula, anatomia, né? do primeiro dia de aula. É essa daí. Eu faço essa anatomia e, claro, a gente tem muito avanço hoje, né, nos estudos, a gente tem pesquisas publicadas em relação a cadáver, a mostrar uma anatomia mais real possível, mas a gente pega desde o começo. Eu vejo que assim, não é só esteticista, assim, assim, o pessoal da estética no geral. Sim, sabe? Que aí inclui fisioterapeuta, biomédica, também todas essas questões, né? A qualidade no ensino hoje nas faculdades, eu não sei o que aconteceu, né? Mas ela caiu bastante. Acho que as exigências caíram muito. A gente falou no começo ali da minha vida, né? Mas entre dar aula, eu dava aula, trabalhava lá, fazia lá as pesquisas com o Godoy e além de sala de aula, eu era coordenador de curso. Certo. Eu era coordenador do curso de fisioterapia também. Eu fui 6 anos coordenador de curso. Chamava os professores na xixa. Eu chegava... Tinha professor que chegava em mim e falava assim, eu tenho uma amiga que ela quer dar aula e você não consegue liberar para ela? Meu amigo ali, cara, e tal. Eu falava, mas manda o currículo dele. Mandava o currículo, olhava e falava, mas espera, cadê? Não, mas aí... Tá... Não, cara, não é amigo. Não é porque é amigo. É competência, né? Exatamente, é competência, é mérito. E eu acho que se perdeu um pouco isso pelas exigências. Antigamente, pelo menos assim, quando eu iniciei como coordenador de curso, o MEC exigia 20% de doutores no meu quadro de professores. Certo. Hoje, o MEC exige 20% de mestres ou doutores. Então, mescla muito. 80% pode ser especialista. Certo, que é pós-graduado, né? Pode ser especialista ou nem especialista, só formado. Entendi. Só profissional mesmo. E aí ele tem um prazo para fazer uma especialização. E isso, de fato, dificulta muito, não que dificulta, mas ele diminui, eu acho que a verticalidade do assunto, né? O aprofundamento, verticalidade do aprofundamento. Porque quando você faz mestrado ou doutorado, eu não fiz e eu tô ensaiando para fazer um mestrado, eu acredito, Daniel, que isso agrega tanto para a vida de um profissional e, consequentemente, ele vai conseguir passar mais informações. Isso traz um peso pedagógico também diferente para o professor, né? Você tem... É o que eu falo, né? E nem é só a questão do mestrado, mas, por exemplo, como eu dei aula em faculdade, eu dava aula todo dia. Sim. Era praticamente todo dia dentro de sala de aula. Você começa a ter umas facilidades que na hora de você dar um curso, por exemplo,
Você traz uma bagagem lá de trás, você fala, eu usei essa forma, foi legal, usei isso, foi legal, fiz aquilo, foi legal. Você começa a ter facilidades para poder, atalhos, você cria atalhos na hora de dar uma aula, Sim. né? E quando você faz essa pesquisa, você também tem uma facilidade em trazer assunto, em fazer pesquisas para esses alunos, para você criar um valor dentro da sua aula. Então, assim, é diferente. Com É certeza. diferente. É obrigatório? Claro que não. Eu acho que hoje uma experiência clínica, para você dar um curso, uma experiência clínica vale muito mais do que um mestrado. Sim. Porque eu vou falar, passei meu mestrado, eu ficava trancado dentro de um laboratório. Com um monte de vidro em volta de mim, com um monte de pipeta, de material que eu falava, cara, mas assim, trabalhando com isso, mas fazendo coisas que assim, que não eram práticas. A minha prática começa quando eu vou supervisionar os estágios da faculdade. Certo. Então, assim, eu era muito mais teórico. Eu falo que hoje a prática é 80% de um profissional. Sim. E até para a gente dar o curso. Então, acho que a prática é muito importante. Mas é claro que o estudo sempre vai agregar. O que né? você estava falando das universidades, a gente vê algumas que eu conheço aqui em São Paulo, às vezes por serem compradas por grandes grupos e etc., questões de cortes de custos também, Sim. o que fazem? Aqueles professores que já são da casa de muito tempo, estão ganhando, né, às vezes para eles, um salário que é grande, e na verdade não é, porque quanto mais você investe em educação, melhor você vai tendo Sim. ali uma formação de profissionais, né? Aí eles mandam esses professores embora, vamos supor, com doutorado, com mestrado, e contrata especialistas, ou às vezes quem nem tem uma especialização. Porque né? você não tem exigência do MEC, né? Não é culpa da faculdade em si. É o MEC que não exige. É o MEC, é uma questão. E aí a faculdade, ela vai, peraí. Para aproveitar, né? Vou dar economizada, né? Querendo ou não, é uma empresa. É uma empresa precisa dar lucro. O produto, qual é o produto? Eu ensino, eu vendo uma profissão. Sim. Então ela vai te vender uma profissão. Então acaba sendo, cara, eles visam lucro, não tem como. Claro. Né? E aí você acaba caindo nessa questão e é onde, de repente, a gente acaba não conseguindo ter essa verticalidade num determinado assunto. Sim. E aí a gente pega essas profissionais e vem trazer essa verticalidade para elas dentro de um curso. Então eu pego lá atrás, lá da anatomia, primeira coisa que eu mostro. Pessoal, peça anatômica em cadáver, tá aqui. Coloco lá. Que é uma grande tendência também hoje em dia. Né? Hoje a gente já tem cursos em cadáver, a gente já tem muitos profissionais fazendo os cursos em cadáver e fazendo as técnicas que você ensina ali e tal. O pessoal tem algumas pessoas fazendo cadáver, fazendo curso em cadáver. Então, é uma tendência. Sim. E aí, por falar em cadáver também, Daniel, você tem algumas experiências aí fora do Brasil, né? Sim. Eu queria que você contasse para o pessoal para onde você já foi para estudar e o que isso agrega na vida de um profissional sair fora do país e conhecer um pouco de outras áreas. Cara, eu vou te falar que vai surpreender. Vai surpreender. Eu tive a oportunidade de estar com a Flávia, né, que é a minha esposa. Ela deu curso nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Japão. Certo. Eu estive com ela nesses lugares que ela ministrou cursos. Nós já saímos para estudar fora, a gente já fez curso em Miami, ela já fez curso na Bélgica, com o Leduc na Bélgica. Quando eu fiz aqui no Brasil. Ela fez lá na Bélgica o curso com ele. A gente saiu, eu dei curso agora em Portugal, a gente estava em Orlando, né? Questão aí de uns 15 dias atrás aí, né? Que agora tá gravado, a gente pode falar 15 dias atrás, né? Então, assim, há 15 dias atrás ali eu vou falar para você, a estética no Brasil, ela tá pelo menos uns 10 a 15 anos mais avançada do que qualquer outro país no mundo. No mundo? No mundo. Além de Estados Unidos, China, Coreia? Tranquilamente. Caraca. Tranquilamente. Que bom. Os melhores estão aqui. Você pode sair para dizer que você foi para fora. Mas entenda, os melhores estão aqui. Isso é muito importante. Os melhores estão aqui. Os melhores estão aqui.
Por isso que os melhores vão dar aula lá, né? Por isso que, principalmente Portugal, que é um braço hoje da estética, né? Tem muito profissional brasileiro que vai dar aula em Portugal, sim, né? sim. Portugal, eu dei o curso lá, tô voltando agora em novembro para lá. Estive em Orlando. Que tem agora muita tem brasileira lá, muita. né? Não, foi um congresso só para a comunidade brasileira. Que legal, lá. cara. Então eu palestrei lá. Pra você ter ideia, tem gente que pede pra gente levar aparelho daqui pra lá. Eu Você imagino. pode me trazer um aparelho? Eu falo, cara, como é que eu vou entrar com o aparelho na minha mala? Pelo amor de Deus, você quer que eu vou preso? Né? Mas assim, o pessoal pede porque lá não tem. Tecnologia lá, hoje a gente tem empresas que já estão nos Estados Unidos, cosméticos, empresas de aparelho nacionais que já estão lá, mas nós estamos assim, brincando 10 a 15 anos à frente de qualquer país no mundo, Japão, com todas as tecnologias possíveis, tá anos luz à frente deles na estética. Porque eu acho que além de material, de recursos terapêuticos, eu acho que a gente tem aqui o povo que deseja estética, né? Por exemplo, vamos lá, no Japão. A mulher do Japão não é considerada um símbolo da beleza, né? Nem as americanas também. E o Brasil ele tem, porque é um país de clima tropical, então tem essa questão da sensualidade. As redes sociais hoje trazem isso também com muita força, né? Essa questão de ser blogueiro, filtro e etc. Então, assim, a gente tem procura, né? Tem demanda para fazer procedimentos estéticos. Sim, e aí, junto disso, vem as pesquisas para desenvolvimento de tecnologias no geral, né? Tecnologias e técnicas no geral. Então, você tem. Hoje, além da drenagem, o que mais que você realiza, Daniel, de procedimentos? O seu carro-chefe é a drenagem. Você vende drenagem. Como que você hoje, como uma grande referência de drenagem no mercado, você também atende? Sim, certo? Sim. E como que você vende os seus tratamentos? Você vende uma drenagem, você vende um tratamento? Lógico que isso depende muito de cada paciente, a gente sabe, mas como que você coloca? Você vende como o nome de um método seu? Vende como drenagem, uma drenagem especial? Como que é isso? Hoje eu vendo como a linfoterapia, né? Linfoterapia. Que é a técnica que você desenvolveu. Que eu desenvolvi. Legal. Que eu falo que assim, eu não desenvolvi nada, eu não tenho esse ego de falar, eu criei o meu método. Eu não tenho esse ego de falar. Eu só aperfeiçoei o que já tinha. Bacana. Eu aperfeiçoei o que já tinha. Eu não criei método nenhum, eu não sou dono de método nenhum. Eu tenho o meu método registrado no INPI, linfoterapia estética é registro meu, é marca minha, tá tudo lá, eu vi você falando no começo. Tudo marca minha. Isso é muito importante, né? Muito importante. Tá registrado. Eu tenho registro disso. Então, assim, quem quiser pode ir lá pesquisar que tá lá, é meu. E aí, eu vendo como linfoterapia. E o que consiste essa sua linfoterapia, esse seu método? Conta pro pessoal. Hoje são 5 técnicas de drenagem, que trabalham drenagem linfática em uma única sessão. 5 técnicas de drenagem que trabalham num corpo em uma única sessão. Eu trabalho com drenagem manual, bandagem compressiva, o aparelho, o estímulo cervical, que é o estímulo cervical criado por Godoy, e o taping. Caramba. Então eu consigo incluir essas 5 técnicas em uma sessão de 1h30, mais ou menos. Porque eu vou intercalando. Então eu tenho a bota de compressão pneumática, que é aquela bota das antigas, né? Que eu criei, eu desenvolvi uma com uma empresa de aparelhos aqui no Brasil. Então eu ajudei a desenvolver o aparelho aqui no Brasil. E aí nós temos essa bota de compressão pneumática, tem todas essas outras técnicas, que é o que eu falo. Por que, Daniel, mas você não desenvolveu nada, não é método? Não, não é. É uma associação de técnicas. Nós somos da época da terapia descongestiva complexa. Drenagem manual, bandagem compressiva, higienização da pele e exercício. Higienização da pele e exercício. Higienização da pele só quando o paciente tem uma erisipela, uma flebite, alguma coisa tem que fazer higienização. Exercício o esteticista não pode fazer. Certo. Eu tirei essas duas coisas, mantive a bandagem, mantive a drenagem, desenvolvi o aparelho, coloquei o estímulo cervical, que é uma coisa teoricamente nova, e o taping, que também é uma coisa teoricamente nova. E quais são os benefícios que traz assim para o paciente? Drenagem, retenção de líquido. Legal. Só que, como a gente falou, elimina. Aí você pergunta, como que a gente vende isso? Elimina gordura? Não elimina.
Mas pensa num protocolo que você vai fazer, por exemplo, vamos pegar você que trabalha com a parte de enzimas, Certo. injetáveis, enzima pressurizada, esse tipo de coisa. Imagina que eu tenho... vamos pegar aqui esse saquinho. Vou te explicar melhor. Imagina eu encher com pó de café, 100 gramas de pó de café nesse plástico aqui que veio a minha caneta e 100 gramas de pó de café aqui. Ok. Tá? Eu vou jogar água dentro dos dois. Aqui vai ficar super concentrado. Aqui vai ficar diluído. Certo. Pega a sua enzima que você acabou de aplicar no seu paciente e joga num corpo com bastante água. O que acontece com aquela enzima? Vai diluir? Você entra com a drenagem antes. É isso que eu falo pro pessoal. Acabou. É isso. É isso que eu falo. Posso? Pode. Vou fazer polêmica? Claro. Vou fazer polêmica. Drenagem é a técnica mais importante que você tem na estética. Por quê? Se eu não fizer drenagem, meu creme com cafeína não adianta. A gente gasta milhões para desenvolver um creme pesquisa. A gente gasta dinheiro. Gasta rios de dinheiro para desenvolver pesquisa. Acabamos de desenvolver um creme agora. Eu ia falar disso aí mesmo. Acabamos de desenvolver um creme com a Dermovi. A gente gasta para colocar aquele creme no mercado. Não é um creme que colocou aleatório. Não, a gente faz teste de eficácia com ele. Gasta. O cara chegar e falar que creme não resolve. Claro que não, você não está sabendo aplicar. Por quê? Então, porque você não está fazendo uma drenagem antes. E uma das coisas que eu falo sempre para as minhas alunas, Daniel, principalmente quando o assunto é pressurizada, para gordura localizada, por exemplo. A importância de você entrar com... Eu gosto muito dessa associação do detox corporal. Perfeito, com a drenagem linfática. Então você usa ali a manta térmica com argila, que é um protocolo muito antigo. Nossa. Já, né? Da época do Guaraná com rolha. A gente fechava o Guaraná com rolha quando lançaram a argila. Só ali você já tem uma perda de líquido por causa do calor. Muito. Né? E aí depois entrar com a drenagem para você fazer essa mobilização tecidual desses líquidos. E aí, em uma outra sessão, eu nem recomendo fazer até mesmo no dia, eu gosto de até oriento as alunas a esperar 3 a 7 dias, aí você faz uma aplicação. Pode fazer até Pode assim, até fazer no mesmo dia, não tem problema, pode, né? mas assim, no dia seguinte seria interessante. Sim. Porque 3, 7 dias talvez ela possa reter aquele novamente, líquido de novo, tá? Então, assim, claro, eu não sou expert nessa área, você que vai saber melhor do que eu, mas se puder, depois você pode ver, faz no dia seguinte. Sim, não, eu até oriento. Às vezes, quando não vai fazer o detox, por exemplo, vai entrar com a drenagem, pura e simplesmente, drenagem, depois a aplicação. Isso, ótimo. Mas quando você entra com a manta, você entra com a manta e depois com a aplicação, pode ser que aquele calor, porque o corpo vai ficar quente ainda. Sim. Ele não vai dar tempo de esfriar. Pode ser que o calor pode desestabilizar o produto. Sim. Então, aquele calor que ainda está lá no corpo... Pode favorecer uma hipercromia pós-inflamatória, às vezes. Né? Isso então, é melhor, mas é de extrema importância. E aí, o profissional para de fazer uma coisa que eu vamos colocar, eu sou meio contra. Cara, o que você... Não, eu vou vender a enzima. Vou vender enzima. Só. Não, você vai vender um plano de tratamento para eliminação dessa gordura. O que é? Você vai entrar com o detox, com a drenagem, com a enzima, com o aparelho, você faz um plano e você agrega valor. E aí ninguém entende por que assim, eu consigo vender pacote de R$1.000, R$1.200. O outro lá consegue vender pacote de 5 mil. Claro, ele está agregando valor a tudo isso. Associa técnicas. E aí você fala para sua paciente, chega nela e mostra, faz esse exemplo, se eu jogar café aqui, onde vai ficar mais diluído? Aqui, então eu preciso tirar seu líquido para eu deixar concentrado o produto. Daniel, e aí referente a esse produto aí que você lançou, qual novidade que é essa? Conta pra gente aí, foi uma empresa de amigos, uns amigos meus, eles criaram uma empresa de cosmético. Certo. Uma indústria, uma indústria de cosmético, né? E aí eles me chamaram para eu colocar meu nome no produto deles. Legal. E aí eles, cara, vamos colocar? Eu falei, vamos colocar. E nós criamos a linha da linfoterapia dentro da empresa da Dermovi.
Legal. Eles criaram ali, hoje nós temos 3 cremes, né? 3 cremes e agora lançou, há pouco tempo aí, lançamos o pré e o probiótico. Poxa, Específico para... importantíssimo, né? E ele é... Claro, ele pode ser usado para um geral, atendimentos num geral. Mas a gente criou ele especificamente para pós-operatório. Que bacana. Para pós-operatório. Então, são cepas ali que a gente tem, tal, dos pré, do probiótico ali, são cepas principais ali, mas para pós-operatório. Então, Legal. E aí você, dentro disso, você tem vários cursos, você tem um curso é só linfoterapia ou é pós-operatório você também? Como é que funciona os seus cursos hoje? tem a linfoterapia e o pós-operatório separado. Ah, tá. O pós-operatório, a linfoterapia são 5 módulos. Certo. Né? Então, a parte da drenagem normal, da drenagem manual, pós-operatório, eletroterapia, bandagem e gestante. Certo. Dentro disso, eu desmembrei, tirei o módulo de pós-operatório e coloquei num curso separado. Um específico, Um específico para isso. Então, hoje eu quero... Eu vou fazer o curso do Heitor, eu vou fazer o curso de enzima, de aplicação, de intradermo, eu vou fazer esse curso, mas aí então a linfoterapia ela é mais indicada porque você vai trabalhar com tudo no geral. Não, minha clínica é focada em pós-operatório, eu aconselho fazer o outro. Legal. Só que ele é só focado em pós-operatório. Isso é bem interessante porque aí você consegue atender de fato a necessidade do profissional, né, Daniel? Exatamente. Você vai na necessidade. Claro que a drenagem ela é importante em todos, como eu falei, ela é importante em todos os aspectos. Para passar um creme, Sim. a drenagem é Não, importante. essa é polêmica, hein? Você tava levantando polêmica, vou levantar uma aí. Drenagem. Eu já sei a sua resposta. Com creme ou com óleo? Ou sem nada? Eu falo que, né, eu até criei creme para fazer drenagem, né, cara? Então, assim, dentro da técnica, são escolas diferentes. Sim. Né? Então, assim, voltando para as escolas, Leduc usa uma técnica de drenagem que se ele colocar creme, ele não consegue fazer a técnica do jeito que ele criou. Uhum. A minha Seca técnica mesmo. a minha técnica, como ela é baseada na técnica de Godoy, eu preciso ter um deslizamento. Então, para eu ter esse deslizamento, eu vou precisar do creme. São escolas diferentes. Sim. Não é certo e errado. É errado, é certo fazer com creme? Muita gente me pergunta. Mas e no pós-operatório? O creme pode contaminar o pós-operatório ali, né? Aquele creme, aquela coisa e tal. Pode? Não, pode. Exato, pode contaminar. E aí? E usar o creme também de forma certa, né, Daniel? Não, mas não é nem a questão. Mas eu brinco com os alunos, eu falo assim, a gente vai ter que colocar nosso paciente uma bolha. Por quê? Eu vou embalar minha paciente a vácuo. Porque, cara, eu tô falando de um creme, de um produto Certo. que não tem... como é que fala? No pós-operatório não tem nada estéreo. Não tem. O paciente saiu do centro cirúrgico, a gaze que eu uso na estéreo, o micropore que eu uso na estéreo, a pomada antibiótica, o spray antibiótico, nada é estéreo. Nada é estéreo. O meu creme é que vai contaminar tudo? Não. Coitado do creme, né? Não, eu falo para as alunas, eu falo assim, sua paciente toma banho com sabonete em barra? Então, tem jeito. A colonização tá feita ali já. Né? Nossa senhora. Imagina, sabonete em barra é extremamente infectado, certo. Contaminado. Ô Daniel, e aí, mudando totalmente de assunto aqui, você também é um cara empreendedor, né? Tem o creme e tal, os cursos. Você, hoje, a gente vem falando, ainda trazendo um pouco mais a questão da drenagem. A gente vê muito... Eu falo que preço é uma coisa que cada um sabe quanto cobrar. Né? Dentro desse seu método de linfoterapia, ou falando de drenagem no geral, você tem um preço assim que você fala assim, gente, disso aqui não tem como você cobrar menos, porque eu acho que você vai estar ferrando o seu trabalho, vamos dizer, desmoralizando o seu trabalho. Como que você vê essa questão do preço? Eu não tenho isso. Certo. Eu não tenho. Eu falo que é claro que você precisa fazer um estudo dentro da sua empresa.
dentro da sua clínica. Quanto custa a sua hora? Uma vez eu peguei um caso de uma aluna que que a gente conversando e tal, e eu falei, eu vou te ajudar. Eu vou ajudar você. Ela tinha clínica e ela tinha funcionários. Tinha funcionário que ela pagava 50% do valor da sessão, tinha funcionário que ela pagava 30%. Para o funcionário que ela pagava 50% do valor da sessão, quando a paciente fazia drenagem com aquela menina, no final da sessão, a clínica tinha um prejuízo de R$20. Certo. Aí eu falei, tá vendo? Por que você não calculou a hora da sua sala? Você não calculou a hora que você tá... Você acha que drenagem é só comprar o creme? Ah, esse creme custa R$60, dura 60 sessões, R$1, então meu custo é que se eu cobrar 50, eu tô no lucro. Não. Você tem custo de hora de sala, aluguel, todos aqueles custos. Sim. Então eu falo para todo mundo fazer esse cálculo. Do que achar que é o ideal, do que achou o ponto, achou o valor que realmente... Achou seu lucro ideal, você vai e coloca o preço que você quiser. Mas coloque um valor, um preço, até o ponto em que essa técnica também seja vendável. Sim. Você passa 2 dias em São Paulo fazendo curso para chegar lá na minha cidade, no interior, com 40 mil habitantes, e cobrar R$200 a sessão, você não vai vender. Você não vai vender. Então, assim, faça um cálculo, chegue no seu ponto até em que ele seja vendável. E aí você coloca, mas eu não limito o valor, eu não coloco, eu deixo livre para elas. É para adequar a realidade, né? Adeque a realidade e não se esqueça de calcular todos os custos que você tem dentro de uma clínica. Vale lembrar também porque, por exemplo, assim, quanto mais a pessoa utilizar técnicas, por exemplo, se ela vai usar um tape no seu caso, se ela vai ter que comprar a bota, né? Exato. E aí ela tem a faixa de compressão, né? A bandagem. Aí ela vai precisar colocar isso dentro dos custos, né? Então, por isso que eu acabei perguntando. Você, em uma média na sua clínica, quanto que você cobra para fazer o procedimento? Lá no interior, por exemplo, Você mora lá ou mora aqui? Não, moro aqui. Ah, tá. Eu moro em São Paulo hoje, mas eu tinha uma clínica lá que, inclusive, a clínica, nós acabamos passando ela agora, a gente estava, como tinha essa questão desse trâmite de ir até lá, voltar, dá 350 quilômetros, então agora assumiram a clínica lá, as funcionárias assumiram a clínica, a gente passou para elas. Legal. Então elas estão tocando a clínica lá agora. Lá, a sessão hoje é R$120. Por exemplo. Certo. Mas você vai aqui para São Paulo, você já tem bairros diferentes, né? Sim. Então, em São Paulo, vou te falar de média de R$200 a R$250. Média. Certo. Tem bairro que cobra 100, tem bairro que cobra 400. Ok. Né? Então, você vai para um Jardins, aqui em São Paulo. Ali no miolo do Jardins. Uma clínica ali, o aluguel é caríssimo. Não, e outra, até se você cobrar num bairro como esse, como um bairro nobre em São Paulo, se você cobrar pouco, o pessoal acha que é ruim. O pessoal não vai. Né? O pessoal não vai. E tem que fazer esse cálculo. Sim. Tem que ver quanto custa a sua sala, sua hora. A sessão ali, terapia dura 1h30, então se a sua sala custa R$100, você tem que cobrar 150. Sim. Né, que é 1h30. Então é fazer esse cálculo mesmo. Eu não coloco, não gosto Isso é muito importante. E aí me diz uma coisa, meu amigo. Quais são os planos aí pro professor Daniel para 2023? O que tá passando aí nessa cabeça aí já de... Sei que você já tem deve ter coisa planejada aí. Quais são as ideias? Quais são as expectativas pro próximo ano que tá vindo aí? Para 2023, a gente já inicia com uma técnica, vou acabar fazendo um pouco de merchan. Mas, fica à vontade, espaço é seu. A gente já tem um curso marcado para janeiro, que é um curso de pré e pós-operatório, mas aí é um curso bem legal, que é uma coisa nova que a gente vai fazer esse curso em cadáver. Poxa. Então eu vou ter um médico comigo, esse médico vai mostrar técnicas cirúrgicas no cadáver, e dessas técnicas cirúrgicas que ele mostra no cadáver, a gente vai mostrar todas as intercorrências que podem acontecer e tal. Então, um curso com anatomia, com a técnica cirúrgica. Então, para 2023, a gente já inicia, em janeiro, já inicia com esse curso. A gente tem eu estou iniciando agora um projeto de licenciamento. Legal. De clínicas especializadas em pós-operatório. Pô, isso é um grande diferencial, hein, Daniel? Então, a gente já está fazendo licenciamento e nós já estamos com
3 clínicas, Curitiba, sul de Minas e Porto Alegre. Nós já estamos com 3 clínicas rodando e agora a gente vai colocar uma no interior do Paraná. Certo. São clínicas que a gente chama de clínica referência. Claro. Então são as clínicas referência em pós-operatório, que a gente já tá colocando. Então já tem um projeto de licenciamento, é quase uma franquia, né? Uhum. Quase como se fosse uma franquia. Que é os planos aí para começar para 2023, já começaram, mas a gente já tá, né, 2023 que vai dar o, né, que a gente O start, o né? start, o salto mesmo, mas já iniciaram esses projetos e os cursos, né? Os Cara, cursos. essa questão aí do cadáver eu acho muito legal, acho que é uma grande tendência, né? Tá vindo, isso começou acho que 2019, pouquinho, aí 20 não teve, pandemia, etc, né? Mas aí 21 já começou, 22 agora mais forte. Eu acho que agora, daqui para os próximos anos, eu acho que é uma das grandes tendências é realizar cursos. Na verdade, não é que. Quando a gente vê essa questão do curso com experiência em cadáveres fresh frozen, é a questão de você visualizar como a técnica age ali, né, Daniel? Exato. É uma anatomia real, né? Não tem como. Você vê ali, é muito legal. É uma coisa assim, é tridimensional, né? Não tem. Cara, é difícil até de explicar, né? Porque assim, você vê ali a realidade mesmo, né? Então, galera, você que quer ter uma experiência em cadáveres, conhecer um curso de pré e pós-operatório, já siga o Daniel aqui. O Instagram dele é o primeiro na descrição aqui do vídeo. Conhece um pouco mais da história dele, da trajetória. Daniel tá sempre fazendo live também, que eu tô ligado. Tá sempre fazendo live aí. Eu não faço live 7 horas da manhã, né? 6 horas, 7 horas da manhã. Eu acordo pra assistir a live dos amigos, mas eu não tô... Não, mas você sabe que eu não... A época que eu fazia live 7 da manhã foi 2019, 2020. Depois eu não fiz mais live. Foi na pandemia, você fez bastante. Na pandemia eu fiz bastante. Agora as lives geralmente é mais de noite. Mas eu tô querendo voltar por esse ano de 2023, querendo voltar lives mais de manhã, sabia? Eu gosto de estudar de manhã, cara. E é legal porque ali eu via muita interação do pessoal. Tinha muito... O pessoal que tá ali... Tá ali pra assistir mesmo. Não tá ali porque o marido tá assistindo uma partida de futebol aqui, quer saber, vou ligar aqui, vou ficar ouvindo o que ele tem pra me falar. A pessoa acorda pra aquilo. Ela acorda pra aquilo, então ela fica engajada naquilo. E o legal de estudar de manhã também, eu sempre gostei de estudar de manhã, porque assim, você acorda e a sua cabeça ali tá livre. Você não tá assim, você ainda não resolveu um problema, o filho ainda não deu a cliente ainda não desmarcou. Nossa. Você ainda tá num período onde você consegue, de fato, ter um raciocínio focado naquilo ali. Eu fiz uma live, era pra eu ter ido pra Orlando, né, no congresso, e aí, cara, a gente tá, eu tava na terça-feira, a gente viajava na quarta de manhã, 9 horas da manhã eu saía do Brasil. Terça-feira, 7 horas da noite, me ligam de Orlando. O furacão vai bater aqui, não vem pra cá não. Eita. Aeroporto fechou. Falei, não, pera, eu tô indo, já tava tudo pronto, então mala pronta. Aí começa, né? Desmarcar passagem, ver e tal. E eu tinha uma live marcada para eu fazer lá. Por quê? Eu iria fazer a live e iria pro congresso para dar minha palestra. Então eu iria fazer a live lá do congresso mesmo. Né? Fazer uma live com o pessoal lá do congresso. E aí desmarcou, mas aí eu fui e falei, bom, vou manter a live. E eu fui e fiz essa live logo de manhã. O engajamento foi muito legal, porque assim, realmente quem tava lá acordou para assistir a live. Que bom. Acordou para assistir. E aí eu falei, pô, é legal fazer nesses horários, assim, de manhã é interessante. À noite o pessoal tá mais... à noite, assim, a galera já trabalhou o dia inteiro, já tá cansado, Eles né? não querem... a cabeça fica cansada para poder pensar, fazer uma pergunta, estudar, aí eles vão, né? Então, assim, você acaba... Mas uma coisa que eu tenho visto bastante é que o profissional, ele tá com uma sede muito grande por conhecimento. Não sei se você tem percebido isso. Muito. Acho que essa pandemia trouxe isso, né? Trouxe essa questão. E eu acho que a dificuldade faz isso, né? A gente estava conversando antes aqui, a questão do período não tá um período legal para estética, tá meio estranho ainda, né? O pessoal parece que não engrenou ainda esse ano e tal. E de repente o pessoal está buscando conhecimento exatamente para poder se inovar, né? Para poder trazer coisa nova. Eu vejo assim, e além disso, dessa busca incessante pelo conhecimento, o pessoal estão começando a ficar mais seletivo com a questão
tem na literatura, não tem. Antes não tinha isso daí. Antes não tinha. Antes não tinha. Era o que tá na moda? O que é o blá blá blá, né? Na verdade. E pra nós é ótimo, né? Sim. Força a gente a estudar e você que gosta de estar assim sempre se atualizando, a gente que gosta de estar atualizado ali no negócio, força a gente a buscar, né? Força a gente a estar atualizado ali, né? Porque ao mesmo tempo que o pessoal quer, Daniel, mas eles também não sabem procurar ou não querem procurar. Porque o PubMed tá aí. Também. Né? Também. E o Pedro, Cielo, está aí. O que a gente vê muito hoje, na minha opinião, são duas coisas. 3 coisas. Ou preguiça, ou falta de gestão do tempo, ou não saber. Né? Aí falta o conhecimento. E aí, beleza, a gente vai lá, faz essa pesquisa, que às vezes tem realmente algumas. Essas metodologias de artigos científicos são alguns métodos um pouco diferenciados, e o pessoal acaba não entendendo. A gente vai, traduz e é o que eu falo, né, Heitor? Eu sempre gosto de falar essa frase nos meus cursos e tal, que eu falo que assim, quando a gente pega um artigo para ler, você pega o artigo, você lê o artigo, você viu o resultado que teve. Mas e para eu transferir isso na prática? Que é aquela brincadeira que eu falo sempre para todo mundo, que eu falo nos meus cursos. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de conhecimento e sabedoria? Né? Conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta. E sabedoria é saber que você não pode usar o tomate numa salada de fruta. É isso. Você vai ler aquele artigo, nós temos essa facilidade de pegar aquele artigo, ler, ver o resultado, entender aquilo como a gente vai usar na prática. E talvez o profissional não tenha essa facilidade. Exato. É onde ele vai buscar na gente isso aí. Exato. É onde ele busca em nós, né? É onde ele vai ali com a gente para buscar. Essa facilitação de transmitir o conhecimento. Exatamente. Exatamente. Então, talvez seja isso, né? É essa diferença. Eu sei. Agora, como que eu uso isso? Isso como faz que eu vou total usar diferença. esse conhecimento que eu tenho? Que é o que eu falo. Então, de repente, o artigo ele vai te trazer o conhecimento. Mas como que eu vou fazer isso na prática que é a grande questão. Isso. Que é a grande questão. Galera, que papo, hein? Com o meu amigo aqui, Daniel. Dani, agradecer você aí pelo seu tempo. E eu sempre gosto de finalizar o podcast com uma coisa, perguntando ou pedindo para você falar para a galera que está nos assistindo aqui algo que te move, uma palavra de incentivo agora para esse novo ano que tá vindo aí. A gente tá cheio de desafios pela frente. Eu queria que você falasse algo que você tá levando com você como lema aí na sua carreira, na sua vida. Olha, cara, eu vou te falar a verdade. Eu vou falar uma frase que eu falei no congresso de Orlando. Eu vou tentar reproduzir ela, não vou lembrar direito aqui, porque eu escrevi ela lá no slide, na hora me veio a inspiração, mas ela é mais ou menos assim. Quando alguém disser que você não é capaz de realizar um sonho, de realizar o seu sonho, você vai falar para a pessoa assim, ó, se eu errar, pelo menos eu aprendi. Mas se eu acertar, pode deixar que eu volto e eu te ensino. Então, acho que essa é a palavra que eu tô levando hoje em dia para mim. Sabe? De assim, cara... Arriscar. Arriscar sem medo de errar. Né? Aprender a errar. Eu falo que eu não aprendo errando, eu aprendo consertando o meu erro. Então, eu vou tentar. Eu vou fazer, pode ser agora, pode ser lá na frente, mas eu vou assim, eu tenho um objetivo, eu sei onde eu quero chegar. Eu sei. E eu vou traçar um caminho. No meio do caminho eu vou ter problema. Claro. Eu sei que eu vou. O que eu faço? Eu vou corrigir esse erro, se eu precisar voltar atrás eu volto, refaço, mas eu vou chegar lá. Eu sei onde eu quero chegar. Eu não cheguei nem metade de onde eu tenho meus planos para chegar. Às vezes o pessoal fala, né? Nossa, Daniel, você... Cara, eu não cheguei nem metade de onde eu quero. Né? Você é uma das referências em drenagem. Não, eu não cheguei nem na metade de onde eu quero. Eu tô nos primeiros passos de onde eu quero chegar. E eu sei onde eu quero. Uma hora ou outra, eu vou ter que corrigir meu caminho. Sim, e vai corrigindo a rota no meio da andança, né? Mas desistir eu não vou. Parar eu não vou. Isso eu não vou. Então, eu sei onde eu quero chegar e eu vou chegar. Certeza. Posso demorar mais ou menos, mas eu vou chegar. Então, eu acho que é isso. Acho que é realizar um sonho. E se alguém falar que não dá, não esquenta a cabeça, não.
Se você colocou na sua cabeça que você vai. Você vai chegar. Você vai. Mas não para. Se alguém tentar te parar, tira da frente e toca. E vambora. É a diferença, aquela coisa, né? Você pode acontecer alguma coisa com você, você pode até chorar, mas você quer. Tem aquela pessoa que chora no quarto escuro, na depressão, ou você chora andando? Exato. Chora andando. Tem Chora gente, andando e vai. tem gente que chora, tem gente que vem de lenço. É isso aí. Galera, estamos ficando por aqui com esse episódio incrível, um bate-papo com meu amigo Daniel. Se inscreva nesse canal aqui, tá? Deixa o seu like, a gente tá com a meta de 1.000 inscritos nesse canal até o final do ano. Siga o Daniel nas redes sociais, o cara lá tá compartilhando @DanielZucchi. @prof.danielzucchi. @prof.danielzucchi. Isso aí. Vai estar aqui na descrição. Vai tá, Segue o cara aí, que o cara é bom, você quer aprender drenagem, vai com ele, que realmente você vai, de fato, ter ali, ver quem é ele, conhecer um pouco mais do dia a dia, e aí você vai criando confiança no professor. Tenho certeza que vai ajudar bastante. Daniel, obrigado. Obrigado você. Tamo junto, conta comigo que precisar aí. Obrigado. Tá? E até mais, galera. Até o próximo episódio, Obrigado. segunda-feira, 9 da noite. Tamo de volta. Valeu! Valeu, pessoal. Obrigado.